A OpenAI, uma das empresas mais badaladas do momento, quem poderia imaginar que a empresa mais conhecida de inteligência artificial do mundo poderia passar por dificuldades, principalmente com o seu bem mais precioso, as pessoas. Neste vídeo, eu irei comentar sobre a atual situação da OpenAI e, inclusive, até ir em linha com outros bate-papos que nós já tivemos aqui no canal sobre as diretrizes e rumos desta, que é uma das empresas que ficou mais conhecida no mundo, principalmente pelo ChatGPT. E também nos leva a perguntar até onde uma liderança e uma boa gestão podem conduzir uma empresa ao sucesso ou ao fracasso. Será que estaríamos vendo o fim da OpenAI, pelo menos nos moldes que conhecemos hoje, e estaria rumando para outros caminhos? Mas antes de falarmos sobre as notícias mais atualizadas, precisamos voltar um pouquinho no tempo e verificarmos que algumas situações já têm acontecido ao longo dos meses e agora culminaram na saída de mais pessoas. Vamos voltar aqui para 17 de novembro de 2023, onde, através de um comunicado oficial em sua página, a OpenAI anuncia a transição de liderança. E esta notícia pegou a todos de surpresa, porque quando nós falamos de liderança aqui, estamos falando sobre Sam Altman deixar a empresa. O atual CEO, até aquela época, acabaria deixando a empresa, deixando que a diretora de tecnologia, Mira Murati, assumisse interinamente o cargo como CEO. Em seu comunicado, a OpenAI foi deliberadamente estruturada para promover na nossa missão, garantir que a inteligência artificial geral beneficie toda a humanidade. O Conselho continua totalmente comprometido em servir a nossa missão e somos gratos pelas contribuições de Sam para a fundação e o crescimento da OpenAI. Por uma decisão do Conselho, no caso aqui o Conselho de Diretores da OpenAI, composto pelo até então presente na OpenAI Elias Sutskever, diretores independentes como o CEO da Quora, o Adam D'Angelo, e pela empreendedora de tecnologia Tasha Macaulay, e por Ellen Turner, do Centro de Segurança de Tecnologia Emergente de Georgetown. Inclusive, Greg Brookman, guardem esse nome, e estaria também na parte do conselho, mas estaria deixando o conselho porque ele apoiou o Sam Altman a ficar, mas foi voto vencido no final das contas e Sam Altman acabou deixando naquele momento a OpenAI. Então, ao que parece, o conselho votou ali pela saída da OpenAI, não foi dada muita clareza, disseram que ele não estava muito em linha ou muito claro com algumas definições da OpenAI, e é por isso que tiraram o Sam Altman naquele momento. Mas dias depois, Sam Altman foi reintegrado à OpenAI ao cargo de CEO, e isto parece ter abalado a confiança de algumas pessoas dentro da OpenAI. O tempo passou, Sam Altman voltou, mas alguns dos seus principais nomes da empresa acabaram saindo. Começando aqui com o Andrei Karpathy, em seu anúncio na Rede X. Sim, eu deixei a OpenAI ontem. Primeiro de tudo, nada aconteceu e não é resultado de nenhum evento, problema ou drama em particular. Na verdade, estar na OpenAI no último ano tem sido muito bom, a equipe é muito forte, as pessoas são maravilhosas, enfim. Como você pode ver, o primeiro a deixar a empresa aqui deixou, mas não falou nada de mal, ele simplesmente deixou a empresa sem deixar alguma pista relacionada ao motivo. Dias depois, Logan Kilpatrick também deixou a OpenAI, no caso, foi para a empresa Google trabalhar com o desenvolvimento lá de inteligência artificial, e ele publicou que foi o último dia na OpenAI, passei o último ano e meio colocando meu coração e alma, enfim, mais uma pessoa de grande porte, de grande pesquisa dentro da empresa que acabou deixando e no caso foi para a empresa Google. Em 14 de maio de 2024, aí sim, outro grande baque. Elias Sutskever deixa a OpenAI. Sutskever foi um dos fundadores da empresa e lá naquele momento que Sam Altman deixou a empresa, Sutskever foi uma das pessoas, conselheiros, que havia votado pela saída do próprio Sam Altman. Quando ele voltou, houve um certo burburinho de que talvez não estivesse alinhado, de que ele talvez não estivesse feliz com toda esta situação.
E em maio, ele fez este pronunciamento no X, onde depois de quase uma década, tomei a decisão de deixar a OpenAI. A trajetória da empresa tem sido nada menos que milagrosa e estou confiante que a OpenAI construirá uma AGI que seja segura e benéfica sob a liderança das pessoas aqui. E nesse pronunciamento ele falou que estaria saindo para um projeto pessoal, também não deu muitas explicações, mas isso foi um grande baque, afinal de contas, foi um dos fundadores, um dos principais cérebros dentro da empresa OpenAI, criadora do ChatGPT. E no dia 17 de maio de 2004, o Jan Lake deixou também a empresa, e ele talvez tenha sido a primeira pessoa que saiu da empresa criticando a empresa. Até então, todos os outros saíram, projetos pessoais, mas quando o Jan saiu da OpenAI, ele fez essa publicação no X e descreveu claramente aqui vários e vários tópicos dos motivos de sua saída. Então ele comenta que ama o time, que as pessoas são maravilhosas que trabalham ali, que foi uma das coisas mais difíceis para ele deixar este trabalho, mas uma das principais coisas está aqui neste post específico, que apesar de todas essas coisas positivas, ele estaria em desacordo com a liderança da OpenAI sobre as principais prioridades da empresa, e isto para ele talvez tenha sido ali a gota d'água para sair da empresa. Apareceram algumas reportagens neste momento em que algumas pessoas comentaram que a OpenAI estaria mais priorizando novos produtos do que a segurança em si, segurança de informação e transparência. Veja que este é o mesmo motivo que lá atrás o Sam Altman foi dispensado da empresa e depois recontratado, porque ele não estaria sendo claro com as informações e transparência perante os demais membros do conselho. E logo na sequência, acabou saindo esta reportagem, onde documentos vazados da OpenAI revelam táticas agressivas contra ex-funcionários. E o que esta reportagem diz é que se as pessoas saíssem da OpenAI, elas não poderiam reclamar da empresa, afinal de contas, elas teriam parte nas participações, teriam equity na empresa. E isto talvez justificasse o motivo pelo qual muitas pessoas deixaram a empresa sem reclamar ou sem falar nada a respeito, mas quando o Jan saiu, isso apareceu, onde ele deu a opinião dele e este NDA, ou este contrato, ele foi reformulado. Segundo a reportagem, a Vox relatou que funcionários da gigante de tecnologia OpenAI que queriam deixar a empresa foram confrontados com documentos de saída expansivos e altamente restritivos. Se eles se recusassem a assinar em um prazo relativamente curto, eles teriam sido ameaçados com a perda de seu patrimônio investido na empresa, uma provisão severa que é bastante incomum no Vale do Silício. Houve aqui desacordos sobre documentação, sobre a clareza das informações, isso também mexeu com as transparências das informações para o mercado. Papo vai, papo vem. No dia 5 de agosto de 2024, o cofundador da OpenAI, Schumann, parte para a Anthropic, uma concorrente, e Greg Brookman tira uma licença prolongada. Este é Greg Brookman, aquele membro que apoiou Sam Altman no passado, e mesmo ele estaria dando um tempo na carreira, ele estaria tirando um tempo sabático, como ele diz, e deixando a empresa, a OpenAI, ao final do ano. Quer dizer, não deixando, mas não atuando. Ele estaria aí nessa pausa prolongada, como ele mesmo diz. Então, vejam as baixas que a OpenAI está tendo. John Schumann, um dos cofundadores da OpenAI, deixou a OpenAI para ingressar na rival Anthropic. A Anthropic é a empresa do Claude, ou seja, se reforçando cada vez mais, principalmente com pessoas de alto nível que trabalharam na OpenAI. E se não bastasse, Greg Brookman está tirando uma licença programada até o final do ano, após 9 anos na empresa, para relaxar e recarregar as energias. E se não bastasse, não foram as duas únicas baixas, mas Peter Deng, o gerente de produto que se juntou à OpenAI no ano passado, após liderar produtos da Meta, Uber e Airtable, e um dos principais membros responsáveis ali pelo ChatGPT, também saiu há algum tempo, confirmou a empresa, apesar de o Deng não ser muito ativo nas redes sociais. Se você pegar até a conta no X dele, ele não publica tanto assim, mas
a OpenAI confirmou que ele não está mais na empresa. Ou seja, no dia 5 de agosto, nós tivemos a confirmação de 3 baixas, sendo que uma delas, no caso, foi até para a Anthropic, que é a principal ou uma das principais concorrentes da OpenAI neste momento no desenvolvimento de LLMs, como o ChatGPT e, no caso da Anthropic, o Claude. Um momento em que a inteligência artificial está evoluindo cada vez mais, a concorrência está aparecendo, e agora estas grandes cabeças estão aí mudando as cadeiras, mudando de lado. Importante dizer também que a OpenAI está passando por um momento bem conturbado. Veja que o YouTube move uma ação coletiva contra as transcrições de criadores pela OpenAI, ou seja, há boatos aí de que a OpenAI estaria utilizando de vídeos do YouTube para fazer treinamentos de sua inteligência artificial que gera vídeos, chamado Sora. Isso teria incomodado alguns YouTubers e a empresa OpenAI está sendo processada aí pelo YouTube devido a esta utilização de dados não permitidas. E não se sabe se este é o real motivo, mas fato é que nos últimos dias a OpenAI ela se aproximou cada vez mais do Senado e do governo americano sobre as políticas de inteligência artificial nos Estados Unidos. Como nós sabemos, segurança, políticas, restrições de IA são assuntos que estão rolando ao redor do mundo, aqui no Brasil, na União Europeia e também não é diferente nos Estados Unidos. E sabemos muito bem que o mundo de tecnologia está muito presente nos Estados Unidos e provavelmente o que será falado ou direcionado nas políticas americanas devem servir de inspirações para o mundo. A OpenAI se aproximar do governo, eu não tenho nenhuma outra informação, não conheço ninguém lá, mas a minha opinião, pelo menos é o que eu entendo disso, é que a OpenAI, próxima do governo, ela vai poder ajudar a criar diretrizes de inteligência artificial que, de certa forma, estejam alinhadas com o mesmo pensamento da empresa. E, de novo, em um mundo onde temos muita concorrência, talvez estar aliado aqui às leis e às restrições talvez seja uma grande vantagem. E também não é à toa que a OpenAI prometeu dar ao Instituto de Segurança de IA dos Estados Unidos acesso antecipado ao seu próximo modelo, ou seja, qualquer novo modelo, seja ele o ChatGPT-5 ou qualquer coisa do tipo, antes dar acesso a este Instituto de Segurança para eventuais validações e, se precisar corrigir, e quem sabe até estar alinhado com algumas políticas propostas. Só lembrando também que em junho a OpenAI nomeou o general aposentado do Exército dos Estados Unidos, o Paul Nakasone, para o Conselho de Administração, e o Nakasone já trabalhou aqui com segurança cibernética para o governo americano e agora estaria na cadeira do conselho da OpenAI, talvez até já antecipando este movimento da empresa se aproximar ao governo ou eventuais restrições de segurança. Parece que estas pessoas não são os únicos bens que a empresa está perdendo. A Microsoft, que é a principal investidora da OpenAI, com 49% de participação na empresa, divulgou recentemente que a OpenAI agora é uma concorrente de IA e pesquisa. Em seu último relatório, a Microsoft divulgou que a OpenAI seria uma parceira estratégica e até uma concorrente em alguns ramos específicos. A Microsoft divulga claramente que a Amazon, Google, Meta são concorrentes, mas até então a OpenAI não entrava neste ramo, mas agora parece que virou realmente uma concorrente. E não se sabe exatamente o motivo, mas possivelmente talvez a falta de alinhamento ou clareza nas informações tenham motivado a empresa Microsoft a declarar agora que a OpenAI é sua concorrente. É claro que não temos mais informações, mas isto nos faz refletir de que talvez a direção ou a clareza das informações da OpenAI parecem estar um pouco conturbadas a ponto de perder pessoas-chave dentro da empresa e principalmente perder para concorrentes. No caso, a Google ou a Anthropic estão recebendo grandes reforços nesta briga sobre a evolução da inteligência artificial. Isso nos faz refletir sobre liderança, posicionamento. Não se sabe exatamente como que Sam Altman está dominando ou falando ou direcionando as ações da OpenAI. Aparentemente está incomodando muita gente boa saiu realmente ali da empresa
e coloca em xeque agora toda esta hegemonia da OpenAI. Será que nós teremos aqui de fato a OpenAI liderando as novidades sobre inteligência artificial daqui para frente? Não é incomum nós vermos que a OpenAI divulga suas ferramentas como Sora, que faz vídeos, mas até agora não temos nada, apenas alguns previews. Nós temos também a funcionalidade de voz, que foi muito divulgado, mas começou os testes agora, então ainda está bem devagar. E o ChatGPT-5, todo mundo está esperando. E eu entendo particularmente que é um grande problema para a OpenAI, porque se este modelo não for algo totalmente diferente ou algo realmente inovador, talvez as pessoas passem a utilizar mais ainda os concorrentes que estão aí no mercado, evoluindo e trazendo cada vez mais novidades. Então, particularmente, eu entendo que estas baixas na OpenAI têm trazido problemas significativos para os rumos da empresa. É claro que estamos falando de uma grande empresa que está na hype, mas importante pensarmos aí sobre as pessoas, a liderança. Afinal de contas, empresas como a OpenAI precisam cada vez mais mostrar desempenho e mostrar retorno. Tanto que Sam Altman está desesperado atrás de dinheiro, afinal de contas, produzir estes modelos de inteligência artificial custam caro. E vejam esta notícia: OpenAI, dona do ChatGPT, pode perder até 5 bilhões em 2024 e precisa desesperadamente de novos investimentos, novas ideias. E talvez esta ideia falando sobre AGI, Sora e várias ferramentas, isto crie este hype e gere a necessidade ou brilhe os olhos de algum investidor. O ponto é que estamos com uma grande empresa, com um grande tema, inteligência artificial, com uma das ferramentas mais utilizadas do momento, o ChatGPT, mas passando por algumas crises de identidade. Será que isto irá mudar o ramo da empresa? Será que é o fim de fato da OpenAI e cada vez mais nós ouviremos falar dos seus concorrentes que passarão a dominar o mercado? O que você acha? Deixem aqui nos comentários. Fato é que sabemos que boas lideranças com certeza conduzem empresas até o sucesso. Será que estamos passando por alguma crise na OpenAI? Isto é o que veremos nos próximos meses. Se você gosta desse tipo de informação sobre inteligência artificial e gerenciamento de projetos, se inscreve aí no canal, curte este vídeo para que possa ser divulgado até mais pessoas. Eu vou deixar aqui também 2 outros vídeos sobre o mesmo tema para que você permaneça no canal.